Olá, meus caros. Hoje vocês vão aprender a trabalhar com números decimais e porcentagem. Vamos começar aqui, ó. 0,8 é 8 décimos. Então a gente vai juntar o número todo sem a vírgula, né? Então é o 8. Embaixo são potências de 10. Então vai ser 10, 100, 1000, 10.000. Quantos zeros forem, tanto quantas as casas decimais aqui. Então eu tenho 0,8, uma casa decimal após a vírgula, quer dizer, um algarismo após a vírgula, então é um zero embaixo. Um algarismo, um zero. É 8 décimos, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Quando a gente tem fração, geralmente a gente precisa transformá-la na forma irredutível. Significa que o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, se tornam números primos entre si. Ou seja, quando chega a esse estágio da fração, eu não consigo identificar mais nenhum número que seja possível dividir em cima e embaixo simultaneamente. Então, olha, como são par, os dois números são pares, eu consigo dividir em cima e embaixo por 2. Metade do 8, 4, metade de 10, 5. Por 2 não é mais possível, por 3 não dá, por 4 menos ainda, por 5 também não dá. Então encerrou. A fração 4 quintos é o mesmo que 8 décimos, que é o mesmo que 0,8. Lembrando, numerador é o número de cima, denominador, número de baixo. 1,44, a gente junta o número todo, sem a vírgula, e embaixo são dois algarismos após a vírgula, então é 100. 144 sobre 100. Os dois números são pares, eu posso dividir aqui por 2, em cima e embaixo. 144 por 2 dá 7, 2 por metade de 100, 50. São pares, ainda é possível por 2. Então, 72 por 2, 36. Metade de 50, 25. Por 2 não dá mais. Por 5 é possível embaixo, mas em cima não dá. Por 3 em cima é possível, embaixo não. Por 4 não dá. Acabou. 36 25 avos é o mesmo que 72 50 avos, que é o mesmo que 144 centésimos, que é 1,44. São formas diferentes de escrever o mesmo número. Então a gente parte de um número decimal exato, transforma na fração, que embaixo é uma potência de 10, e a gente vai reduzindo, simplificando essa fração até a parte irredutível, que é 36 25 avos. Mesma coisa aqui, ó, 5 milésimos é 0,005, é o 5, sem a vírgula. Embaixo eu tenho 1, 2, 3 algarismos após a vírgula, então é 5 sobre 1000. Bom, todo número que termina em 5 ou 0 é divisível por 5. Então, ó, 5 por 5 e 1000 por 5. 5 por 5 dá 1. 1000 dividido por 5, 200. Acabou, né? Não dá mais para dividir. Então, 200 avos. Está aqui. 9%. 9% é a mesma coisa que 9 sobre 100. Pessoal, esse símbolo aqui, ó, porcentagem, nada mais é do que uma divisão por 100. Ele está dizendo que eu vou pegar o 9 e dividir por 100. É só isso que ele está dizendo. Então, 9 sobre 100. Não dá para dividir por 2, porque aqui é ímpar. Por 3 não dá, porque embaixo não é múltiplo de 3. Por 5 também não dá. Então, acabou. Já é a fração irredutível 9 centésimos, ou seja, 9%. Que é o mesmo também que, olha, 0,09. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 9% ou 9 sobre 100. Eu vou pegar e escrever o 9, e como são dois algarismos, né, são dois zeros, eu tenho que ter dois algarismos após a vírgula. Então, eu tenho que ter um 9, e aí completo com zero. Vai ficar dois algarismos após a vírgula. Então, é 0,09. 15%, mesma coisa. Eu vou pegar o 15 e dividir por 100. 15% é 15 sobre 100. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo. 15 por 5 dá 3. 100 por 5, 20. Não dá mais para dividir, né? Porque 3 não é múltiplo de 20. Então, já está na parte irredutível. Olha,
15%, se eu quiser escrever de forma decimal, isso também às vezes acontece muito na prova, vocês vão trabalhar com isso aqui. Ó. Tu vai escrever o número normal, 15. Eu tenho que ter dois algarismos após a vírgula. Como eu já tenho dois algarismos, então beleza, 0, ponto. 0,15 é a mesma coisa que 15%, que é a mesma coisa que 15 sobre 100, que é o mesmo que 3/20. 0,4%, a mesma coisa aqui, ó, 0,4 sobre 100. Eu vou pegar o número exatamente como ele está, 0,4, e dividir por 100. E aí eu vou fazer o seguinte, como eu tenho uma vírgula aqui em cima, está chato de trabalhar com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa vírgula e jogar para frente para eliminar. Fica 4, fica o número inteiro, beleza. 0,4 é menor que 4, ou seja, eu aumentei esse número. Né? Quando eu andei nesse sentido, para compensar, eu tenho que andar também no sentido contrário. Para compensar, para não alterar o número, não alterar a conta. Então, se eu andei uma casa para lá, então eu acrescento um 0 embaixo. Então, era 100, vai passar a ser 1000. Então, 4 milésimos é o mesmo que 0,4%, que é o mesmo que, olha, 4, a vírgula não está aqui, como é por cento, tem que ter mais duas casas para a esquerda. Então, andar aqui, ó. 1, 2, certo? Então, aqui, ó, eu tenho que andar duas casas. Aqui já tenho duas casas para andar, ficou 0,15. Aqui eu tenho que andar duas casas, a vírgula estaria aqui, que é o número inteiro, andei 1, 2, ficou 0,9. A vírgula estava aqui, então eu tenho que andar duas casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 0,4. Ou então, se vocês também quiserem entender, da seguinte forma. Eu tenho o número 4, embaixo é 1000. São 3 zeros, então tem que ter 3 algarismos após a vírgula. Então, aqui, ó. Então, realmente bateu. Recapitulando, eu tenho a divisão por 100, que é a porcentagem, sempre eu vou andar, no caso, trabalhando com vírgula, duas casas para a esquerda, porque é uma divisão por 1000. Então, cada vez que eu ando para a esquerda, eu estou diminuindo esse número. Ou seja, eu estou dividindo por 10, por 100, por 1000. Certo? Então, é isso. Basicamente, essa é a representação dos números, a conversão de um número decimal em fração e em porcentagem. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer cálculos envolvendo porcentagem. Até mais!